A paz do Senhor, meus amados, sejam bem-vindos todos a mais um curso bíblico pelo IBPEA, Instituto Bíblico de Pesquisa e Ensino de Antonina. Graças à misericórdia do Senhor, graças ao Deus Altíssimo, temos a oportunidade de iniciar mais esse curso, e um curso muito importante mesmo para qualquer crente, para qualquer estudante da Bíblia, qualquer um que deseja aperfeiçoar o seu currículo e ter mais conhecimento sobre o cristianismo e sobre o judaísmo, suas origens, tudo dentro da Bíblia. Muito bem, não é segredo, principalmente para estudantes da Bíblia Sagrada, que nós cristãos recebemos a nossa herança das crenças do antigo Israel e que os seguidores de Jesus eram judeus. Isso é notório, temos que admitir, todo mundo sabe disso. Mas como foi que os seguidores de Jesus de Nazaré, como foi que os seguidores do caminho, e também como foi que o movimento judaico rabino emergiram subitamente como formas normativas do movimento cristianismo e judaísmo? Como foi que, sendo originárias do mesmo tronco de fé, transformaram-se em duas tradições tão distintas, tão diferentes uma das outras? Qual papel, que papéis ambos desempenharam na turbulência do primeiro século, em plena perseguição romana? Como foi que isso aconteceu? Quais eram os motivos religiosos? Quais eram os motivos políticos judaicos contemporâneos daquele primeiro século e até onde eles influenciaram os seguidores do movimento de Jesus de Nazaré? E no processo da separação institucional dessas duas linhas de segmento, quais eram as diferenças teológicas? Qual a história contestada, mas compartilhada por ambos nesse processo de formação desses segmentos religiosos? Que acontecimento desse processo histórico influencia na fé cristã contemporânea? Ou seja, o que tudo isso que aconteceu para ser formado o judaísmo rabínico, para ser formado o cristianismo, o que vai acontecer com você, o que vai acontecer na tua vida cristã após você ter toda essa informação, até quando você souber toda a história, tudo o que aconteceu, qual vai ser a tua reação na prática agora que você conhece as origens? É por isso que esse curso examina esses textos históricos, bíblicos, e vai oferecer para você um panorama amplo, desmistificando paradigmas e criando uma nova cosmovisão para que você interprete a tua Bíblia com uma visão plena dos acontecimentos do primeiro século que levaram à formação do cristianismo e do judaísmo. Vamos procurar nesse curso esclarecer o que realmente aconteceu, o que causou a ruptura entre os seguidores judeus de Jesus e os outros judeus, seguidores de outros movimentos e os seguidores do movimento rabínico do templo, que hoje é conhecido como judaísmo. O curso Contexto do Novo Testamento será dividido em 30 módulos. Vamos dividir em 30 matérias ou 30 aulas. Cada módulo terá um período de 1 hora, 1h20, não mais do que isso, para não ficar muito enfadonho, muito pesado. Então, o material didático nós vamos estar disponibilizando através do WhatsApp, através de e-mail, através do YouTube e através de EAD. Todos os pedidos podem ser feitos e os contatos pelo telefone e também pelo e-mail, que vão ser devidamente registrados no final dessa apresentação. Então, nós teremos essas aulas distribuídas da seguinte maneira. A primeira aula, o tema é Reconsiderando os Paradigmas Tradicionais. Veremos então como se interpreta hoje, como é visto hoje o padrão, a forma, o modelo de se entender o judaísmo e o cristianismo, e vamos mudar essa visão demonstrando um novo paradigma
demonstrando uma nova cosmovisão de entender esses fatos. A segunda aula, vamos falar sobre os manuscritos do Mar Morto. A terceira aula, vamos interpretar os samaritanos, vamos ver como se comportavam e reinterpretar. O movimento judaico será a quarta aula. Esses movimentos judaicos, nós vamos ver como eles aconteciam, quem eram os saduceus, quem eram os fariseus, quem eram os samaritanos, tudo isso na visão de Flávio Joséfo. E a quinta aula será, obviamente, sobre Flávio Joséfo. Os evangelhos será a sexta aula, contendo uma comparação entre os evangelhos e a literatura rabínica. A sétima aula, vamos falar sobre o judaísmo rabínico, quais são os conceitos e os documentos apresentados sobre isso. Na oitava aula, vamos falar sobre Hillel, Shammai e Jesus. Hillel, um rabino, Shammai também um rabino, e Jesus no seu papel de rabino. Na nona aula, vamos ter os primeiros seguidores de Jesus e os primeiros seguidores da Torá. A décima aula, vamos falar sobre algumas peculiaridades judaicas dos evangelhos. Na 11ª aula, vamos falar sobre os hebraísmos. O que é hebraísmo? Você já ouviu falar de hebraísmos? Não é? Vamos então entender o que é isso dentro dos evangelhos. Na 12ª aula, teremos então o calendário hebraico e o calendário judaico. Quantas vezes você já viu o pregador falar sobre a sexta hora, a nona hora ou a terceira hora? Então, vamos falar sobre o calendário hebraico e judaico. Na 13ª aula, vamos falar sobre o Logos e os poderes do céu. O que é o Logos, né? Bom, o Evangelho de João fala muito sobre isso e você já ouviu falar na igreja, principalmente o primeiro versículo de João, né? No princípio era o Verbo. E assim por diante. Vamos então, na 13ª aula desse curso Contexto do Novo Testamento, estudar o Logos e os poderes dos céus. Na 14ª aula, vamos falar sobre o misticismo da Merkavá, né? Todo mundo vai estar muito curioso nessa aula para saber o que é isso. Na 15ª aula, já estaremos na metade do curso, vamos falar então sobre o Apocalipse de João e o Apocalipse judaico. Vamos ver as semelhanças e os contrastes. Na 16ª aula, vamos falar sobre o Apocalipse de João e o seu uso na Bíblia hebraica. Na 17ª aula, o Novo Testamento, vamos ver uma nova forma de olhar o Novo Testamento e por que naquela época a igreja entendeu que o Novo Testamento devia ser desjudaizado. Não é desjudaizado, é dejudaizado, né? E entender o Novo Testamento de uma forma dejudaizada, isso é uma ilusão? É uma realidade? Isso pode acontecer? Na 18ª aula, então, vamos ver reconsiderações sobre João, os judeus e o judaísmo. Vamos olhar isso com uma nova visão. Na 19ª aula, os livros de Romanos, Gálatas, e vamos pôr um contexto dentro desses livros. Na 20ª aula, vamos ter o Evangelho e os judeus nas cidades romanas. Como era isso? Como o Evangelho foi recebido nas cidades romanas? Como os judeus eram recebidos nas cidades romanas? Na 21ª aula, aula de número 21, vamos estudar sobre os pagãos e os deuses. Nós vamos entender como funcionava o monoteísmo no antigo mundo, no mundo antigo e no Antigo Testamento. Na 22ª aula, então, nós vamos estudar sobre a presença dos judeus no Império Romano como um todo. Na 23ª aula, vamos estudar o status social. O que significava ser alguém na antiguidade? Quem era quem? Qual era o papel de cada um? O status social. Na 24ª aula, então, estudaremos o papel da conversão no Antigo Testamento, o papel da conversão na realidade do primeiro século. Então, nós vamos falar sobre Ruth, Naamã e os gentios. Vamos abordar Atos, capítulo 15, e a ideia do que era uma conversão. Na 25ª aula, vamos falar sobre Paulo. Vamos falar sobre a Shema e as nações. O que é a Shema? Você já ouviu falar da Shema, Deuteronômio 6, versículo 4, vamos então falar sobre
Paulo, a Shema e as Nações na 25ª aula. Na 26ª aula, assim, caminhando para o final do curso, vamos falar então sobre um novo homem e a confusão da identidade. Se nós falamos sobre status sociais na 23ª aula, agora vamos ter uma reabordagem na 26ª aula, falando sobre um novo homem e a confusão que se dá na identidade quando se decide mudar de religião. Na 27ª aula, nós vamos falar sobre a lei, a promessa e a alegoria de Paulo. 28ª aula, vamos falar sobre um assunto polêmico, o escândalo da circuncisão. Na 29ª aula, nossa penúltima aula, vamos falar sobre o comportamento na mesa, o comer com os gentios e a tensão que causava a contaminação, né? Então, o título da 29ª aula é Comer com os Gentios e a Tensão da Contaminação. E a última aula, vamos falar sobre Paulo, porque é o maior tema ou seja, o maior escritor do Novo Testamento. Então nós vamos redescobrir o Paulo judeu, redescobrindo o Paulo judeu. E este será todo o assunto desse curso, um panorama bem amplo, uma visão bem ampla que estaremos disponibilizando para os irmãos, para a edificação da vida de cada um, e quando falar desse evangelho, ter certeza plena do que está dizendo e das coisas que aconteceram no primeiro século. Que Deus em Cristo abençoe e que possamos ter um bom estudo na presença de Deus. Aguardo todos vocês no curso Contexto do Novo Testamento pelo IBPEA. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal. Que Deus abençoe a todos. Tenha um bom estudo.